Meus amigos, não sei quantos de vocês já tiveram contato com uma grave denúncia que o Ciro Gomes, que dispensa apresentações para o mal ou para o bem, o Ciro Gomes está denunciando aquilo que ele está chamando como o escândalo da esquerda petista, mais grave do que o mensalão e mais grave do que o petrolão. Mais do que isso, ele está dizendo que o novo escândalo, em apenas 15 meses do governo petista, desse novo governo petista, esse novo escândalo, ele é maior do que a soma do escândalo do mensalão e do escândalo do petrolão juntos. Bom, vejam só, senadores já pediram investigações, seja ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e também ao Conselho Nacional de Justiça. O Ciro Gomes está se referindo àquilo que, se Roberto Jefferson estivesse em liberdade, chamaria, se concordasse com Ciro Gomes, poderia bem chamar de o escândalo do precatorião. Eu vou mostrar a vocês o áudio de um vídeo em que Ciro Gomes, nas suas redes sociais, há coisa como que 72 horas, em menos de 72 horas, publicou um vídeo explicando detalhadamente em que consiste aquilo que, segundo ele, foi uma perversa mecânica, um mal feito terrível, crimes mesmo. Nas palavras do Ciro Gomes, perpetrados pelo PT, na companhia de alguns bancos, contra credores, pessoas que tinham algo a receber do governo federal. Vamos entender nas palavras do próprio Ciro Gomes. Eu fui prefeito da quarta maior cidade do Brasil, governei o 8º estado brasileiro e fui ministro da Fazenda. Controlei e administrei a economia do Brasil e sou muito sério e responsável. E é com essa lembrança que eu venho explicar mais uma vez aquilo que a grande mídia não só não anuncia, como tenta descredibilizar a serviço do grande pacto de picaretagem que o baronato financeiro, junto com o governo Lula, promovem no Brasil. Aliás, todos os governos. Deixa eu explicar para vocês o grande, enorme, gigantesco escândalo dos precatórios. A minha newsletter estranhou, na primeira hora, o seguinte fato. Todo mundo está vendo todo dia na imprensa que falta dinheiro para as universidades, falta dinheiro para a pesquisa, falta dinheiro para a segurança, falta dinheiro para tudo. E, de repente, o governo Lula diz assim, eu vou pagar de uma vez só, de uma tacada só, 93 bilhões de reais de precatórios que o Bolsonaro, via uma emenda à Constituição, com um silêncio absolutamente estranho, para ficar numa palavra respeitosa, do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, caloteou. O que é um precatório, para a gente ficar todo mundo bem entendido, assim como o meu velho cacuete de professor? Precatório é o seguinte, você, cidadão, tem um direito, por exemplo, à previdência social, à correção de aposentadoria, ou você, empresário, fez uma obra, o governo não lhe pagou, você vai para a justiça. Passa 5, 6, 7, 8, 10 anos na nossa justiça, que anda a passo de carga do manco, para ganhar a ação. Ganhou a ação, está lá o direito de 50 mil reais. Então você tem o direito, porque o judiciário, com sentença transitada em julgado, sem mais nenhum recurso, obriga, porque é seu direito, o governo a lhe pagar, vamos lá, 50 mil reais. Você vai receber isso no primeiro ano com uma ordem que a Justiça dá. Essa ordem que a Justiça dá se chama precatórios. Então, o que é um precatório? É uma ordem final da Justiça, sem recurso, mandando o governo, nesse caso, o governo federal, pagar a uma pessoa, um empresário ou um trabalhador da Previdência, um direito que lhe foi negado e que a Justiça reconheceu. Entendeu bem? Então você tem, 7 anos depois, direito de receber 50 mil reais do governo. Pois bem, o Bolsonaro mandou emenda à Constituição, nós protestamos, esculhambamos, eu protestei inclusive contra deputados do meu partido,
porque esse calote cria uma espécie de recurso novo que simplesmente a decisão da justiça passa a não valer nada. Então o Bolsonaro fez isso, eu protestei, etc, etc. De repente, o Lula resolve pagar tudo de uma vez só, numa hora que falta dinheiro para tudo, aumenta imposto para cá, faz um diabo, porque o país está com um buraco nas contas gigantesco, o maior da história. O que acontece? No dia seguinte, que o Lula resolve pagar de uma tacada só, eu estranhei e fui investigar. Sabe o que eu descobri? Aqui está o maior escândalo da história brasileira. Pelos valores envolvidos, volto a dizer, 93 bilhões de reais, nós estamos chegando a um escândalo cujos valores envolvidos é maior do que o mensalão e maior do que o petrolão. Então vamos lá. Terminou o ano de 2023, tinha uma conta de 93 bilhões para pagar, só que o Bolsonaro, via Supremo Tribunal Federal e via Congresso Nacional, não pagou. E o governo Lula, ali no finzinho do ano, quando todo mundo já estava se preparando para as festas, de repente resolveu pagar. Eu achei estranho e fui investigar. Sabe o que aconteceu? Concretamente, para a gente sair da burocracia, mas eu vou explicar a burocracia também. Concretamente, assim, eles vão fazer todo um esforço de tirar esse assunto de você e eu vou insistir para você entender como é que você está sendo roubado. É assim mesmo, a palavra dura que eu estou dizendo é você, nós brasileiros estamos sendo roubados. O que aconteceu concretamente foi o seguinte: saiu 93 bilhões de reais dos cofres do governo. Lembro, cofre do governo é o dinheiro público, o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para terminar 14 mil obras paradas. Essa montanha de dinheiro, 93 bilhões, saiu dos cofres do governo e foi parar no cofre dos bancos. É assim mesmo, se a gente pintasse o dinheiro e seguisse, ele saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos. Como assim? Aí vem todo o processo burocrático que, na verdade, é uma espécie de disfarce para acobertar, talvez, aquilo que eu vou repetir, seja a maior falcatrua da história. Pelos valores envolvidos, repito novamente, mensalão, petrolão, não dá 20, 30 bilhões de reais. Aqui nós estamos falando de, pelo menos, metade dos 93 bilhões. Agora eu vou explicar concretamente. O que aconteceu? Você, brasileiro, que tem um direito contra o governo, porque foi lesado pela Previdência, ou você que é um empresário que não pagar a fatura, não fizer a correção, você entra na justiça. Passa 5, 6, 7, 8 anos e a justiça finalmente lhe dá ganho de causa, com uma sentença que não tem mais recurso. Isto daí vira um precatório, ou seja, uma ordem judicial contra a qual não tem mais nenhum recurso, mandando o governo pagar. O que acontece? O Bolsonaro, a pretexto da pandemia, pegou essa montanha de dinheiro e deu um calote, via uma emenda à Constituição, com o estranhíssimo, para ficar numa palavra respeitosa, volto a dizer, silêncio do Supremo Tribunal Federal. Quando foi agora, em dezembro, no finzinho do ano, o Lula resolveu pagar tudo de uma tacada só. Como eu conheço as coisas e sei que isso aí tem uma coisa estranha, eu fui investigar. Meu irmão, desculpa, eu descobri, e isso você não vai ver na imprensa. Você não vai ver na imprensa. Eu consegui dar uma entrevista, meti na entrevista na CNN, e a partir daí, como ali é um segundo que você tem que responder, eles ficam manipulando coisas. Concretamente, volto a dizer, o dinheiro saiu do governo e foi parar nos bancos. Mas agora eu vou explicar como é que faz esse truque para que a falcatrua seja acobertada. O Poder Judiciário recebeu esse dinheiro, portanto o governo não entregou direto para os bancos. O governo entrega para o Poder Judiciário, Justiça Federal, pagar os credores. Só que quem chega para receber não são os credores, o povo. Quem chega para receber são os bancos. Por quê? Porque os bancos compraram dos detentores desses direitos, das pessoas que tinham direito de receber por sentença judicial chamada precatório final, as pessoas tinham direito de receber. Então veja, você é um trabalhador, ganhou 20 mil reais na justiça depois de 7 anos. Então você tinha direito de receber 20 mil do governo via Justiça Federal. O que é que fizeram os bancos? São poucos bancos, facílimo de descobrir, e o Ministério Público brasileiro está desafiado a perguntar para a Justiça Federal quem foi que ficou com esses valores. Então o que acontece? Você tinha direito de 20 mil reais, deram um calote, você ficou, cadê? Não vou receber mais nunca, não tenho condição, e imediatamente chega um banco e diz assim, você tem aí um precatório, ou seja, o caba já tem a informação lá da Justiça Federal, quem é que tem um precatório, para poder procurar, já começa a falcatrua. Aí chega
e diz, você tem o direito de receber 20 mil, calotearam, não vão te pagar mais nunca, quer 10 mil? Eu te pago 10 mil no precatório. O camarada pode, eu não vou receber isso nunca, é melhor receber 10 mil, metade do que eu tenho direito, do que 20 mil. Entregou o precatório para o banco deu para ele 10 mil reais. O banco ficou com coisa, que é isso? O banco então agora está comprando papel que não vale nada, que ninguém sabe como é que vai pagar. Aí está a grande falcatrua. De repente, por um passe de mágica, os bancos foram receber esse dinheiro, só que em vez de receber 10 mil que eles pagaram para o trabalhador humilde, eles receberam 20 mil, exatamente o valor que estava no papel. Sacou? Ou seja, o dinheiro do povo, o governo pegou e passou para os bancos. Foi direto? Não, claro que não foi. Assim também, tenha paciência, aí um batedor de carteira, não tem nem como Estadão, sempre a serviço dos banqueiros, anunciou. Ou fica a turma aí do PT, que não tem o que responder, anunciando. Não, foi assim, ó, o governo, via judiciário, entregou o que era do povo para os bancos. Por quê? Porque os bancos, informados pelo governo de que aquele calote ia ser agora pago pela coisa, compraram do povo pela metade do valor que tinha e os bancos receberam 100%. Ou seja, se o governo tinha 93 bilhões de reais, por que o próprio governo, se o governo tinha, vou repetir, 93 bilhões de reais, por que o próprio governo, via Advocacia Geral da União, não chamou esses credores todos com um acordo e dizer, meu irmão, me dê desconto de 50%, me dê um desconto de 30%, nós tínhamos economizado 45 bilhões de reais, dinheiro suficiente para resolver todas as obras paradas do Brasil. Não, o governo pagou 93 bilhões de reais para os bancos. Ah, mas o governo não passou para os bancos? Vou explicar de novo. É claro que ele não passou para os bancos, ele fez uma falcatrua via Poder Judiciário. Passou o dinheiro para o Judiciário depois que os bancos compraram pela metade do preço o que o povo tinha, tá entendendo? E depois que o povo foi lesado, o governo pagou pelo valor do nome, pelos 20 mil, no exemplo que eu dei de 10 mil, o governo pagou. Você perdeu 93 bilhões de reais, os credores perderam pelo menos a metade disso, e o país, mais uma vez, está vendo o assalto generalizado aos cofres públicos que a corrupção endêmica no Brasil, pelo Lula, pelo PT, produziram. Se quiserem, vou insistir em explicar, mas acho que aqui está mais simples de entender, porque qualquer pessoa. Quem resolve isso? Ministério Público. Como resolve isso? Faz um ofício simples para a Justiça Federal, para o Conselho Nacional de Justiça, dizendo quem são as pessoas que chegaram com procuração em nome de credores para receber os precatórios. Aí você vai achar que dia os precatórios que não valiam nada passaram a valer ouro. No dia que o governo Lula anunciou que ia pagar tudo. Só que ele, quando anuncia publicamente, os bancos já tinham comprado, tendo claramente informação privilegiada. É assim a corrupção moderna de Lula e do PT. Então, resumindo, só aqui você fica sabendo assim, 93 bilhões de reais do povo brasileiro foram entregues pelo governo Lula aos bancos. Diretamente? Não. É claro que eles montaram um esquema para disfarçar isso. Ninguém faz corrupção passando nota fiscal. O que eles fizeram? Pagaram ao judiciário essas contas para o judiciário pagar para o povo. Só que o povo já não era mais o portador dessa sentença, desses precatórios. Por quê? Porque já tinha vendido praticamente tudo para os bancos pela metade do valor, por um terço do valor, por um quarto do valor. Só o Ministério Público vai descobrir isso. Ou seja, o povo perdeu pelo menos metade desses 93 bilhões se tivesse sido desconto. Por quê? Porque na hora que o governo paga 93 bilhões cheio para os bancos só tinham pago metade desse valor para o povo. É assim que se assalta uma nação, é assim que a nova corrupção do lulopetismo. Como resolver isso? Não me interessa politicamente quem aproveita, quem deixa de aproveitar. Eu estou fora dessa polarização. O que eu estou é dando sequência a uma luta de vida contra a corrupção que causa miséria, pô. Meus amigos, esse foi um longo vídeo. Quem quiser assistir as imagens, inclusive, está no canal do doutor, bacharel em Direito, do doutor Ciro Gomes. Está lá na íntegra, é um vídeo de 12 minutos e 45 segundos, onde ele pincela, desenha a denúncia que está fazendo contra o governo Lula
e alguns bancos teriam praticado tráfico de influência. Ou seja, a denúncia de Ciro Gomes, brevemente resumida, seria o seguinte: o governo Lula, segundo Ciro Gomes, teria passado informações privilegiadas para alguns bancos. Que informação? Teria dito, teria feito o seguinte, então, segundo Ciro Gomes, o governo Lula teria feito o seguinte: bancos, em tal data eu vou pagar os 93 bilhões que eu devo de precatórios para algumas pessoas. Corra lá. Ninguém sabe disso ainda. Passe algumas semanas abordando, ligando para as pessoas, dizendo: olha, o governo vai demorar muito para pagar isso. Talvez você nem veja a cor desse dinheiro enquanto vive. Quanto é que é o seu precatório? Como ele disse aqui, é 20 mil? Toma 10 mil. As pessoas venderam, passaram a procuração para o banco receber o precatório inteiro quando saísse. Rapidamente, depois que os bancos compraram milhares, centenas de milhares desses precatórios, porque já tinha informação privilegiada, segundo Ciro Gomes, o governo depositou rapidamente a integralidade de cada precatório nas contas judiciais dos respectivos processos judiciais, onde as pessoas haviam se habilitado para receber seus precatórios. Que fez o banco? Os bancos, segundo o Ciro são 2, juntou a procuração em cada depósito judicial desse e resgatou 93 bilhões de reais. Enquanto esses bancos tinham pago a metade disso. Ou seja, segundo Ciro Gomes, o governo do PT teria passado informações privilegiadas e o banco, nessa jogatina, nessa esperteza, teria tido um lucro de mais de 45 bilhões de reais, em prejuízo das pessoas que tinham seus créditos a receber com os governos. Essa é a denúncia, de um modo geral. Bom, o Senado já pediu investigações quanto a isso. Vamos ver até que ponto o Ciro Gomes vai insistir nisso, porque estou com a impressão que o Ciro Gomes está achando que essa é a sua tábua de salvação para surgir como salvador da pátria. Se realmente isso for o precatorião, isso pode derrubar um governo, isso pode caçar a autorização de funcionamento de bancos. Isso pode colocar o Cirão como salvador da pátria. É o último cartucho de um político confuso, que inclusive apoiou o PT, apoiou o Lula no segundo turno dessas últimas eleições. Então, se o PT é tudo isso, o Ciro é um pouco corresponsável, porque ele apoiou o Lulão a subir sofrivelmente a rampa do palácio pela terceira vez. Se inscrevam neste canal, ative o sininho, verifique se sua inscrição não está aí ainda, deixe seu like, que é muito importante, e compartilhe. Compartilhe muito essa denúncia do senhor Ciro Gomes. Talvez isso não dê em nada, talvez seja um grande terremoto.